Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ideia fascinante. Como é que a nossa mente consegue dar sentido para tudo que existe ao nosso redor, de uma simples placa de trânsito até uma obra de arte complexa? Vamos começar com uma pergunta que, na verdade, está por trás de tudo que a gente faz de cada segundo do nosso dia. Como é que sinais, sons e imagens viram significado na nossa cabeça, assim, num piscar de olhos? É só parar para pensar um pouquinho. O som da campainha, a cor vermelha no semáforo, a gente nem pensa, a gente simplesmente entende e age. É um processo automático, constante, de interpretação de signos que, no fundo, constrói a nossa realidade. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai explorar as ferramentas que a gente precisa para decifrar esse universo dos signos. Bom, vamos começar pelo começo, claro. Precisamos primeiro conhecer a ciência que se dedica a entender exatamente como o significado é criado. O nome dela é semiótica, e ela não estuda só palavras, não. Ela investiga tudo que pode ser um signo. Logotipos de marcas, sinais de trânsito, a forma como a gente se veste, linguagem corporal, tudo mesmo. E o grande arquiteto desse campo todo, o cara que nos deu as bases para entender como o significado funciona, foi o pensador americano Charles Sanders Peirce. Um verdadeiro gênio. E aqui está a grande sacada de Peirce, a ideia mais importante. Para ele, o significado nunca é uma coisa isolada. Ele é sempre uma relação, uma dança dinâmica entre três elementos. Ele chamou isso de tríade. O primeiro elemento é o signo. É aquilo que a gente percebe primeiro. Pode ser uma palavra que a gente lê, uma imagem que a gente vê, um som que a gente ouve. O segundo elemento é o objeto. É a coisa ou a ideia real, lá no mundo, que o signo está representando, para qual ele está apontando. E, por fim, o terceiro elemento, que é a peça-chave, o interpretante. E aqui, muita atenção, tá? O interpretante não é a pessoa, não é quem interpreta. É a ideia, o conceito, o novo signo que se forma na nossa mente e que conecta o signo ao objeto. Vamos usar um exemplo prático para se ficar bem claro. Imagina que a gente olha para o céu e vê nuvens escuras. As nuvens são o signo. Elas representam o quê? A chuva que provavelmente está vindo. A chuva é o objeto. E o que acontece na nossa cabeça? Surge a ideia, o pensamento. Melhor pegar um guarda-chuva. Esse pensamento é o interpretante. Viu como a tríade se fecha? Certo. Agora que a gente já entendeu os três componentes, vamos ver como a nossa mente processa isso tudo na prática. Peirce descreveu essa jornada em três fases. É como se fosse uma escadinha mental. Começa com a primeridade, que é a sensação pura, a qualidade de algo, antes de qualquer análise. Depois vem a secundidade, que é a percepção de que aquilo existe, a reação, a ação. E, por fim, a terceiridade, que é a compreensão, a regra, a lei, a convenção por trás daquilo. Esse exemplo da campainha é perfeito. Primeiro, a primeiridade. A gente só ouve um som, um dindom, uma qualidade sonora. Depois, a secundaridade. A mente reage e identifica, opa, isso é a campainha. E por último, a terceiridade. A gente entende a convenção social, a regra, tem alguém na porta. E tem mais. Peirce também organizou os signos em categorias, dependendo de como eles se relacionam com a realidade. Isso nos dá três tipos principais de signos. O primeiro tipo é o ícone. Esse é o mais direto. Ele se parece com a coisa que representa. A relação é de semelhança. Uma fotografia sua, por exemplo, é um ícone de você. Em seguida, tem o índice. Ele tem uma conexão física, real, de causa e efeito com o objeto. Ele indica a existência do objeto. Fumaça é um índice de fogo. Pegadas na areia são um índice de que alguém passou por ali. E por último, temos o símbolo. Aqui a conexão é totalmente arbitrária. Ela existe por causa de uma convenção, de uma lei, de um acordo social. O significado precisa ser aprendido. A palavra cachorro não se parece com cachorro, mas a gente aprendeu que ela o representa. A bandeira branca, significando rendição, também é um símbolo. Para fixar bem o conteúdo, aqui está um resumo rápido. Ícones têm relação de semelhança. Índices têm uma conexão real de causa e efeito. E símbolos dependem de uma convenção, de algo que foi aprendido. Ok, mas por que tudo isso importa no dia a dia? Para que serve essa teoria toda? Bom, porque entender esses conceitos é quase como ganhar um superpoder para decodificar o mundo. Se tem uma coisa para guardar, é esta.
Entender esses princípios tornam a gente mais consciente, mais crítico. A gente começa a enxergar as mensagens que estão escondidas na publicidade, a entender a arte de um jeito mais profundo e até a decifrar a lógica por trás dos memes que a gente usa todo dia. No final das contas, essa teoria transforma a nossa visão da realidade. A gente deixa de ver um monte de coisas isoladas e passa a enxergar uma imensa teia de significados, todos interligados. E nós estamos o tempo todo ajudando a tecer essa teia. A grande pesquisadora brasileira do assunto, Lucia Santaella, resumiu isso de uma forma perfeita. Ela disse que a gente só conhece o mundo porque o representa de alguma forma. E a gente só interpreta essa representação criando outra representação. Em outras palavras, a gente vive num ciclo infinito de interpretação. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Hoje, na era dos emojis, das figurinhas, dos memes, que novos símbolos a gente está criando coletivamente? E o que será que eles vão dizer sobre nós para gerações futuras? A teia de significados continua sendo tecida e talvez agora mais rápido do que nunca.